do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que bom estarmos juntos aqui pelo canal das SEBs da Arquidiocese de Maringá. Hoje celebramos o segundo domingo da Quaresma, um tempo oportuno para a oração e a escuta de Jesus, o Filho amado do Pai. O Evangelho nos apresenta a transfiguração de Jesus. A transfiguração nos dá a certeza de como é bom estarmos na presença de Jesus, de como é bom nos deixar tocar por sua luz. É para nos confirmar nesse caminho, de que não deixemos de escutar e seguir Jesus. Convido você a confiar no Senhor as suas preocupações e alegrias. Apresentemos ao Senhor as situações de guerra, conflitos e injustiças em diversos lugares do mundo, especialmente entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo a paz. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a vossa visão da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir e acolher a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ele disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur para Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma à frente da outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez a aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio de Eufrates. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei?
e salvação. O Senhor ouve a voz do meu apelo. Amei por compaixão. Meu coração volta convosco confiante. E volta a face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa era o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Descansais, nem me deixeis abandonado. Meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem, de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus dele é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semente ao corpo glorioso, com o poder que tem de se sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e de todos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firme no Senhor. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra.
Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Relata o Evangelho que Jesus leva consigo Pedro, João e Tiago à montanha. E, enquanto rezava, é transfigurado diante deles, tendo Elias e Moisés conversando com Jesus. E é a plena manifestação da voz de Deus. Este é o Filho escolhido, escutai o que ele diz. Então é para confirmar os discípulos e nós nesse caminho, de não deixar de escutar e seguir Jesus. A primeira leitura apresenta-nos Abraão, aquele que acreditou. É uma confiança total no Senhor que é sempre fiel às promessas. A leitura nos leva a recordar a história da salvação, em que Deus faz aliança com Abraão. Ele revela o seu projeto de amor e faz uma promessa, antes de tudo uma descendência, e depois uma terra para o seu povo. Ele dá um sinal dessa promessa. Conhecemos a história de Abraão. O tempo passava, já um ancião, as forças já não a mesma pela idade. Sendo uma pessoa idosa, como poderia a promessa cumprir-se? Mas ele não perdeu a fé. Conheceu sim a tristeza, a amargura, mas a fé o reconfortou. Diz o texto que o Senhor convidou Abraão para fora. Isso demonstra a necessidade de retirar as pessoas do seu desânimo, pôr-se de novo a caminho, pôr-se de novo em pé para recomeçar, deixar para trás a angústia e frustração. Para Abraão, por acreditar que a promessa passou do tempo da realização. Para nós, diante de tantas situações que nos entristece e nos deixa sem esperança, sem força para continuar. O Senhor diz: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Sabemos que não dá para contar as estrelas, mas com isso o Senhor faz Abraão refletir sobre a sua promessa. E ele acreditou. Jesus, o Filho amado, a nova e plena aliança com a humanidade. O Evangelho nos revela e nos convida a ouvirmos, a admirarmos e a sermos consolados juntamente com Pedro, João e Tiago, pela voz do Pai. Este é o Filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Para termos a mesma sensação de como é bom estarmos na presença de Jesus, de como é bom nos deixar tocar por sua luz. Diz o texto do Evangelho que Jesus, levando consigo os 3 apóstolos, subiu à montanha para rezar. E enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência. A sua roupa ficou muito branca e brilhante. Essa experiência, esse momento dos discípulos com Jesus, é o momento que se dá logo quando o Senhor Jesus é reconhecido como Filho de Deus, o Messias, que deveria vir a esse mundo. E ao ser reconhecido assim, ele também fala aos discípulos, revela ao seu discípulo que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser conduzido pelos pecadores para a cruz. E nesse caminho que ele é rejeitado e que ele morre na cruz, então ele será humilhado, flagelado, e assim ele ficará inteiramente desfigurado. Isso já era difícil para os discípulos e para aquelas e aqueles que conviviam com Jesus naquela época, e até para nós hoje, de reconhecer a presença de Deus, a força de Deus, de reconhecer o Messias na fragilidade de Jesus, na sua carne. Muito mais difícil seria reconhecê-lo e escutá-lo quando está sendo conduzido à morte, humilhado e desfigurado, pelas torturas, pela flagelação em que é submetido. Então a transfiguração, essa revelação de Jesus na montanha, em que contempla a sua glória e reconhece nele as profecias daquele rei que está muito acima do universo, do Senhor que manifesta a sua glória, então é para confirmar os discípulos nesse caminho,
de que não deixam de escutar e seguir Jesus também no caminho da cruz. E que assim não tenham medo, porque é o próprio Jesus, o Filho eterno de Deus, que caminha com eles e também caminha conosco. Tenhamos essa luz da glória do Filho de Deus diante de nós. Ainda vamos passar por momentos de escuridão e de trevas, né? As nossas vidas são marcadas por essas dores e limites. Que seja firme em nosso coração a esperança na glória do Senhor. Nessa cena de Jesus transfigurado, então tem Moisés e Elias conversando com Jesus. Diz a Escritura que Jesus seria um profeta como Moisés, o Messias a ser enviado. Mas Jesus é muito mais que Moisés. Que Jesus seria um outro Elias, mas a profecia e a lei dão testemunho de Jesus. Mais do que a lei e os profetas dando os testemunhos de Jesus, é a própria voz do Pai que se faz ouvir na montanha sagrada, né? Como no Rio Jordão no dia do seu batismo. O sentido da transfiguração é para que o discípulo e nós não nos escandalizemos. Quer dizer que o sofrimento do mundo, a cruz, não seja obstáculo para nós, mas que nós saibamos, né, que estamos no caminho de Deus e da plena glorificação a cada dia, mas também que faz bem para nós escutarmos o Filho amado e na escuta estar com Ele e nos assemelharmos a Ele como servidoras e servidores do reino, porque sabemos que somos herdeiras e herdeiros da sua glória, né, da sua luz. Isso para nós que muitas vezes passamos por sentimento de impotência, sentimento de humilhação diante de acontecimento, como estão vivendo com a guerra e tantas outras situações no mundo, né, e em nosso país. Também humilhações pessoais, familiares, dentro de nossas comunidades, dentro da igreja. Às vezes pode trazer aquela tentação de desânimo, de esquecermos que trazemos dentro de nós a glória e a imagem e semelhança de Deus. A transfiguração vem nos confirmar nesse caminho. A palavra e a presença de Deus nos confirma e nos fortalece. Mostrando assim a sua glória, Jesus assegura-nos que a cruz, as provações e as dificuldades as quais nós debatemos, tem a sua solução e a sua superação na Páscoa, a ressurreição do Senhor, a certeza da nossa ressurreição. E vimos na segunda leitura, Paulo avisa aos filipenses para que tenham cuidado com os que consideravam os únicos perfeitos e detentores da verdade. O Evangelho, ele não é um cumprimento de rito externo, mas é a adesão à proposta gratuita de salvação que Deus nos faz em Jesus. A fé de Paulo leva ele a afirmar, né, que ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao vosso corpo glorioso. Vejam, a transfiguração de Jesus se dá enquanto ele rezava, um diálogo íntimo com o Pai. A oração nos aproxima do Senhor, nos transforma porque muda a partir de dentro, e pode levar-nos a ser luz para as outras pessoas, ser luz para o mundo. Que efeito teve na vida de Pedro, João e Tiago ao ver Jesus transfigurado e ao ouvir a voz: "Este é meu filho, né, o escolhido, escutai o que ele diz." E que efeito tem em nossa vida? Tenhamos fé e esperança, né? Ficamos firmes porque não caminhamos sem rumo, não caminhamos nas trevas, mas iluminado pelo Cristo glorioso. Então caminhamos com Cristo até o dia que estaremos diante de Deus. Que cada pessoa, nós lideranças leigas e ordenadas, as nossas comunidades eclesiais de base, se deixe preencher pela mensagem de Jesus, para sermos sua presença nesse mundo, né, a fim de que também nós possamos ser transfigurados no amor. E como salmista ter a certeza: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei?
A manifestação da voz de Deus, este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz, então é para nos confirmar nesse caminho, de que não deixemos de escutar e seguir Jesus. Tá bom? Convido você para junto rezarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado por estar aqui conosco. Um domingo abençoado, uma semana cheia de paz, de amor e proteção do nosso Deus. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Muito bom ao nosso Deus do céu provar, mas tu convidas a montanha a descer e enfrentar toda e qualquer dificuldade para fazer este teu reino acontecer. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória. Que nossos atos resplandeçam tua memória. Ordem do Pai, este é meu filho muito amado. Sejam felizes, façam o que o livro disser. A humildade, a mansidão e a caridade são estes passos para escutar o que Deus quer. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória. Que nossos atos resplandeçam tua memória. Toda a verdade do tabu bem revelada exprime a vida e o sonho do cristão, tomando a cruz em toda a sua caminhada, transfigurando o seu próprio coração. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória. Que nossos atos resplandeçam tua memória.